Olá, eu sou Márcia Gonçalves e hoje eu quero usar aquele jargão com você. Senta que lá vem história. Quero contar um pouquinho da minha história de vida. Quero compartilhar com você a nossa história desses 3 aventureiros. Tem um ditado que eu uso sempre. As palavras convencem e o testemunho arrasta. Então esse aqui é um testemunho de gratidão, um testemunho de amor, um testemunho de sucesso. Então, que tal embarcar nessa conosco? Vamos lá? Bora! Bem, eu sou professora e os meus alunos sabem o quanto eu me dediquei para fazer isso aqui. Vocês não estão entendendo como eu sofro para desenhar quando eu tenho que desenhar qualquer coisa para os meninos. Sou professora de matemática já há muitos anos. Sempre no primeiro dia de aula, isso já tem alguns anos, eu comecei a contar a minha história de vida. Por observar como que os problemas têm uma proporção hoje imensa na vida dos meninos. Quando eu fazia 3º ano, a gente tinha um sonho, ter um Hadley. Era o sonho nosso de consumo da vida toda. Então quem tinha Hadley estava ótimo, quem não tinha estava no limbo, estava ralando para ter. Conseguiu o Hadley, tá tudo certo. E hoje não é assim. Hoje os meninos estão o tempo todo tendo acesso aos mais diversos lançamentos, a pessoas que usam Photoshop estão o tempo todo lindas e maquiadas e elas curtindo isso. Então hoje os meninos, para lidar com as dificuldades ou saciar um sonho, encontrar um sonho, se tornou algo muito difícil para eles. Então eu conto a minha história de vida e mostro para eles a importância que é de ter alguns sentimentos na vida. Eu ainda brinco com eles e falo assim: quando eu terminar a história, eu te dou a oportunidade de levantar o dedo e me falar se você tem algum problema maior do que os que eu passei. E então viram uma piada, uma brincadeira, mas é algo que eles gostam bastante. Inclusive, toda vez que entra um aluno novo, eles falam: professora, conta a sua história, fulano não sabe. Eu falo: não, só no início do ano, é uma vez por ano. E hoje eu quero compartilhar isso com vocês. Eu acho que é válido e eu quero passar esse processo evolutivo, como que hoje eu olho para trás e entendo tudo. Então vamos lá. Essa é minha irmã mais nova, é minha irmã caçula, não vou falar nomes, quase que eu falei. Sou eu e esse é meu pequeno filho. Hoje ele já está um rapagão, mas aí foi onde começou nossas aventuras. Essa é minha mãezinha, né, que viu que ela já está no céu. E é quando isso aconteceu que a gente perdeu a mãe. Minha irmã tinha 14 anos e eu tinha 16. Meu pai entrou em uma depressão terrível, eu até coloquei ele aqui chorando, depois a gente pode até conversar sobre isso, mais pra frente em um outro vídeo. Meus irmãos que também se perderam com os obstáculos da vida ou deram o melhor de si para aquela fase, para cada fase. E essa é uma irmã minha que já era casada, tinha a vida dela. Então a aventura começa e será contada com esses 3. Nós somos do interior de Goiás, sempre estudei em escola pública. Nessa época eu já estudava em escola pública noturna. Com 16 anos, já trabalhava desde os 14. Minha irmã também teve que começar a trabalhar, porque a gente era de uma família muito humilde. E quando eu falo humilde, eu nem estou falando de escassez de dinheiro só. Era escassez, hoje eu vejo em todas as áreas. Sentimental, financeira, de estrutura mesmo, enquanto família. Mas nós juntas, nessa fase só eu e minha irmã, a gente tinha um amor muito grande. E a gente tinha os nossos sonhos, as nossas conversas de como tudo seria maravilhoso e como éramos abençoadas. Toda tragédia acontecia e a gente pensava: nossa, mas Deus é bom, porque ainda faz isso, porque Ele faz isso, porque nós temos isso. Nessa época eu era muito evangélica, minha mãe era evangélica e eu com 17 anos me casei com um rapaz que era
era estudante para pastor, que hoje ele até inclusive é pastor, e foi quando eu tive meu filho uns 2 anos depois. Então aos 21 eu era mãe. Hoje ele já está na faculdade. A gente também vai conversar sobre isso depois. Mas um tempo depois, eu comecei a ver que aquele casamento, aquela vida dentro da igreja, aquilo não era para mim. Eu tinha um sonho de estudar, eu tinha um sonho de crescer, eu tinha um sonho de fazer tanta coisa, de viajar. E ele tinha um sonho de ser pastor. Então, os nossos ideais de vida se tornaram divergentes. Então foi nisso que iniciou a viagem A3, a nossa história com os 3 personagens, ok? Então, o que aconteceu aqui? Durante esse período, nós 3 fomos morar juntos. E as coisas eram muito difíceis mesmo. E minha irmã trabalhando num serviço tipo para ganhar menos do salário mínimo, e eu dando muitas aulas, todas que eu conseguia, para manter nós 3. Mas tudo fazíamos com muita alegria. A gente sempre comentava o quanto Deus era bom, o quanto éramos abençoados, o quanto ainda teríamos sucesso. E foi esse o grande segredo nosso. Eu até coloquei aqui um segredo nato, porque nessa fase nós não tínhamos ninguém para nos orientar. Hoje, com os estudos que eu faço de física quântica, com os livros que eu leio, eu vejo a importância que tinha aquele sentimento, aquela vibração, aquele sonho, aquelas conversas que tínhamos. Mas nessa época a gente não tinha ninguém. Nosso tempo para ver TV, não tinha internet, tinha nada, era vendo as novelas mesmo. Hoje não, hoje tem vídeo, hoje tem Instagram, você acompanha, tá aí, né? Está tudo aí. Nessa época nós não tínhamos acesso a nada. Era novela e só, e igreja. E é uma igreja muito dualista, muito punitiva, muito céu e inferno, muito você vai morrer, muito vai acontecer um monte de coisa com você. E a gente tinha muito medo, né? Medo de ir para o inferno, que meu Deus da graça. Então aquele medo. Então era muito um servir por medo. Mas lá dentro da gente, tinha um sonho. Um sonho onde tudo seria perfeito. E nós fomos atrás disso. Nós conversávamos sobre nossas viagens, nós conversávamos sobre o carro que teríamos, nós conversávamos sobre a prosperidade que teríamos, aonde nós chegaríamos juntas. O primeiro passo nosso era o grande amor que a gente tinha. Não adiantava você chamar a gente para nada, se não fosse os 3 não ia ninguém. E é bem interessante que nessa época a gente era moça jovem, de 24, 25 anos, e não adiantava nos convidar para nada, porque a gente não tinha com quem deixar o meu filho, não tinha com quem deixar meu filho. Então a gente não ia, porque nós 3 não íamos nos separar. E esse amor, essa vontade de dar certo, essa busca pela felicidade, foi o que nos manteve forte o tempo todo. Minha irmã começou a estudar para concurso e não existia a possibilidade de ela vai ou não passar. Ela ia passar. Isso era certo para a gente. Como ela prestava concurso fora, ela tinha uma poupança, hoje eu acho que uns R$1.000, e a gente podia passar o aperto que fosse. Aqueles R$1.000 eram sagrados. Por quê? Porque a gente já tinha decidido que provavelmente ela passaria fora de Goiás, como ela estava fazendo concurso, ia de ônibus, aquela luta fazer prova. E aí a gente pensava o seguinte, esse vai ser o dinheiro para você se manter até você receber o seu primeiro salário. Então não tinha aquilo, não, mas ela vai passar daqui tantos anos. Não, ela vai passar logo. Nós estamos falando de uma menina que estudou em escola pública o tempo todo, todos os anos, que odiava estudar, não é aquela menina dedicada, não. Ela passou no concurso que ela precisava passar.
E nós não tínhamos condições de pagar cursinho. Então, compramos uma apostila e ela começou a estudar, imprimimos prova e ela resolvia prova e estudava. Eu acordava ela de manhã, deixava ela estudando e ela estava o dia todo, dando o melhor. E a gente já se planejava como seria quando ela passasse. Então, nós tínhamos amor e nós tínhamos um objetivo. Nessa época andávamos de ônibus, nessa época tínhamos um calçado só. Fazíamos compra do supermercado uma vez por mês. Mas a gente sempre comentava que Deus era bom, nunca deixou faltar nada em casa. Muito pouquinho, muito regrado, mas sempre tivemos. Então a gente agradecia aquilo com a alma. Lembrando que nesse período meu pai doente, meus irmãos perdidos, a gente sem mãe e nós três na caminhada. Felizes. Sábado era dia de alegria. Era o dia que a gente comprava 1 quilo de carne para fazer um petisquinho, para comer alguma coisinha e comprava um refrigerante, Big Boy, limão. Tempos depois eu fui descobrir que ele não era tão legal, nem sei mais se existe. Mas era o que a gente tinha para tomar. E era uma festa o dia desse Big Boy e dessa carninha que a gente fazia, uma carninha moída, alguma coisa assim. E continuamos a caminhar, continuamos a nadar, levando com a gente sempre amor. Nada nos separávamos. E nós tínhamos objetivo. Então nós tínhamos muita coisa. Nós tínhamos os sentimentos que hoje a gente não vê. As pessoas, o seu primeiro inimigo nasce dentro de casa. E juntos somos mais fortes. Acreditar faz toda a diferença. Abençoar o outro, o seu irmão, o seu filho e se abençoar te faz próspero, te faz feliz. Não, mas eu falei brincando. Não existe brincadeira. Para as leis do universo, não existe brincadeira. Existem sentimentos. Quais são os sentimentos? Amor, ter um objetivo, ser grato. Precisamos ser grato. Se você é grato no pouco, no muito viverá. A gente não ficava choramingando e falando para as pessoas que às vezes a gente andava 4, 5 quilômetros que a gente não tinha o dinheiro do ônibus. A gente não ficava falando para as pessoas que a gente não tinha um sapato para usar. Quando as pessoas perguntavam como vocês estão, a gente falava, tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vejo a importância que esses sentimentos tiveram na minha vida, na vida da minha irmã e na vida do meu filho. Tudo isso com uma boa dose de imaginação. Como a gente imaginava, como a gente acreditava, como admirávamos quem era próspero e grande e bem-sucedido e amoroso. Como a gente usava isso como exemplo. Então eu fico pensando como que esses sentimentos tão nobres nasceram em meio a tanta escassez. O quanto de fato éramos abençoados e somos até hoje. Hoje eu sou concursada, né? Já há alguns anos. Sou advogada, tenho minha empresa, tá tudo certo comigo. A minha irmã é concursada, passou em 2 concursos em poucos meses de estudo. Ela só com o ensino médio do noturno, concorrendo com quem era formado, pós-graduado e tanta coisa, tantos diplomas, ela passou em 2 concursos. Ela pôde escolher para onde ela ia.
porque ela tinha o coração cheio dessa certeza. Porque nós já fazíamos planos de como seria. Porque eu já preparava meu filho para o dia que a titia fosse viajar para a casinha dela. O quanto esse dia seria feliz para nós. O quanto nós não precisávamos chorar, porque seria um tempo de bênção. Essa era a conversa que tínhamos dentro de casa. Que inclusive era um pequeno flat onde dormíamos nós três em um colchão. Você tem orgulho disso? Não. Você tem mágoa disso? Também não. É só a minha história. É só a minha história. Era só o que eu precisava para chegar onde eu cheguei. O orgulho que eu tenho é de pensar como que 3 crianças, porque éramos 3 crianças, conseguimos co-criar e alinhar com a melhor versão de nós do universo. E esse canal está sendo criado para isso. Se chama Diário de Evolução. Eu quero dividir com você como foi o dia que a minha irmã passou e foi embora. Como foi quando o meu filho passou no intercâmbio na Europa e foi embora. E como foi que eu encarei todas essas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Qual a alegria, qual o sentimento, quais as superações que tudo isso nos trouxe. Então esse foi um pouquinho da nossa história. Eu quero dividir com você, para que isso siga com você, para que o nosso testemunho te arraste para o caminho do amor, que você tenha um objetivo, que você seja grato e que você saiba o poder que tem a imaginação. A gente não ficava pensando que a gente era umas coitadas, sem mãe, sem pai, sem irmão. Não, a gente pensava o quanto Deus é bom. Hoje eu vejo que a gente acreditava o quanto o universo é generoso. O quanto a gente e nós estávamos alinhados com a nossa melhor versão, com o nosso eu superior. O quanto nós fomos no vórtex e colhemos e fizemos uma colheita farta. O quanto ser fiel no pouco, no muito viveríamos. E é isso que eu quero dividir com você. E é por isso que esse canal vai nascer. Está nascendo hoje. Eu já até gravei um vídeo, mas eu gravei outro e outro. E apagava. Mas hoje eu quero dar início a essa caminhada. E eu te convido para caminharmos juntos. Para evoluirmos juntos e dividir nossas histórias. Ok? Um beijo de luz e fica em paz.